boa noite para todos de novo, né? Hoje você vai continuar, né, Isabel? Capítulo... Qual que é o capítulo? Capítulo 4. O Paulo e a Fernanda. Vou pedir a Fernanda para fazer a prece hoje para nós. Tá joia. Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do encontro, pelo estudo, pelo aprendizado, Jesus. Pedimos que abençoe os lares aqui presentes, representados, que possamos, Senhor, absorver esse conteúdo tão denso, mas tão importante na nossa evolução, no nosso progresso, no nosso entendimento sobre os mecanismos da mediunidade. Que possamos, Senhor, aprender para poder melhor servir. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, então vou compartilhar aqui Esther, corre. as coisas. Espera aí. O capeta está desmanchando tudo aqui atrás. Eu não consigo ver vocês, tá? Porque eu vou compartilhar a tela. Eu queria primeiro só saber se está compartilhando. Sim, corpúsculos mentais. Isso. Então, em primeiro lugar, né, até um comentário aí que a Fernanda fez, que é um conteúdo denso, mas de extrema importância. Estou achando muito bacana esse capítulo. Não domino, tá, gente? Mas estou tentando entender algumas coisas. Então, se eu falar besteira, mais uma vez, vocês podem me parar aqui, só que eu não estou conseguindo passar. Não sei por quê que não está passando. Peraí. Deixa eu ver por que que... Agora deu. Então, só voltando um pouquinho, no estudo do domingo passado, nós vimos que o universo é um todo de forças dinâmicas. Peraí, tá bem em cima aqui do negócio para eu ler. Expressando o pensamento do Criador. Então, o universo, com todos os seus elementos, é resultado da atuação do pensamento do Criador. Então, nós vimos isso no domingo passado. Então, nosso pensamento se dá nesse mesmo ambiente do pensamento do Criador, e nesse ambiente surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e de co-criar, né? Então, a questão que o pensamento do Criador é o início de tudo, mas o nosso pensamento está no mesmo ambiente. As inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico para a co-criação em plano menor, né? Então, tem o macro e o micro, né? Toda matéria, então, é formada por átomos, e se o pensamento é matéria, o pensamento também é formado por átomos. Então, foi o que, né, resumindo aí, de uma forma bem resumida, foi isso que a gente viu no domingo passado, e eu queria até ter tido mais tempo de preparar esse estudo, porque eu estou achando ele muito legal, então fiquei vendo, né, assim, dá vontade, assim, na hora que você começa a ver o leque, a aura, dá vontade de estudar um monte de coisa sobre aura. Só que coincidiu de ser uma semana, eu apresentei outro estudo lá no Maria Francisca, tive que apresentar num congresso, mas assim, eu tentei fazer o que eu dei conta, tá? Então, na parte de corpúsculos mentais, ele coloca que assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis do pensamento, que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Então, as ondas e as imagens mentais, que é a matéria mental, criam um campo eletromagnético em volta do indivíduo, que vai ser a sua aura, né, o halo vital, que exprime a natureza íntima de cada ser. Então, a aura seria esse campo energético luminoso em torno de cada criatura, né? E como que se dá a formação da aura de cada pessoa? Ela é formada por essas correntes atômicas sutis dos pensamentos habituais de cada um, né? E aí eu vi, né, assim, fiz uma pesquisa mais ou menos só para dar um exemplo. Cor escura para o negro é quando a presença do ódio, da maldade fosse uma constante no espírito. A tonalidade com rosa e radiações da dedicação, do amor. Então, eu fiz uma vez uma foto Kirlian, que tirava, mas eu não sei como é que funciona isso, nem sei se isso realmente
funciona, porque eu fico pensando assim, como é que consegue tirar uma foto da nossa aura, né? E eu lembro que quando eu tirei essa foto, eles me falaram que predominava tipo energia de cura, alguma coisa assim. Que aí acho que era uma tonalidade esverdeada. Então me corrija aí se eu estiver errada, tá? Mas e meio amarela também. Então prevalecia o verde e o amarelo. E eu não entendi nada na época, né? E agora eu tô começando a entender assim que deve ter alguma relação, mas eu não sei se isso funciona de uma forma realmente, né? Assim, se isso é meio às vezes um chutezinho, né? Ou realmente é um estudo, né? Então acho que depende de quem faz também, né? Então não sei. Então essas forças em constantes movimentos sincrônicos, né? Então continuando aqui, ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Então nossos pensamentos eles emitem energia e com a nossa forma de pensar influenciamos o meio que nós estamos. Então, de acordo com os nossos valores adquiridos, né, eu modifico a minha vibração, a minha cor, mudando meu jeito de ser, meus pensamentos, e aí nós vamos criando aquela onda mental que nos é própria e que está caracterizada ali também na nossa aura, né? Então, essa aura também vai modificando de acordo com os nossos pensamentos. Então, a aura, ela reflete os diversos estados do ser, né? Peraí, acho que eu pulei uma coisa importante aqui. Não, isso mesmo. A aura reflete os diversos estados do ser, e diante das atitudes da evolução dos seres, temos auras desde as mais opacas às luminescentes. Então, este envoltório energético se exterioriza em dimensões variadas que podem, na pessoa comum ou pouco espiritualizada, atingir 10 centímetros além da superfície do corpo físico. Na pessoa espiritualizada, pode alcançar 50 centímetros. Então, a gente vê assim, que quanto mais evoluído o ser, mais esse envoltório energético, ele é exteriorizado, né, de uma forma que alcança mais, né? Então, assim, além do seu corpo físico, tem aquele envoltório que vai, né, alcançar mais de acordo com a evolução do ser. E aí vem, né, essa questão da... Vocês estão mostrando uma imagem na câmera dele, ou Isabel? Eu acho bem-vindo, dá uma olhadinha. Eu não consigo visualizar, mas eu vi uma imagem, eu até ia colocar aqui, acabou que não deu tempo de eu refazer, porque eu cheguei de Sete Lagoas muito em cima da hora, mas que mostra, assim, a aura de um ser bem maior, não sei se é essa imagem que ele está mostrando, com uma tonalidade... Técnica da mediunidade, Vicente? Essa foto? Passes e curas espirituais. Espirituais. Ô, Isabel, a aura do Chico Xavier, pra você ter uma ideia, quando a gente aproximava de Uberaba, a gente já conseguia ter contato com a aura do Chico. Então, você imagina a aura de Jesus. Sim. E eu fico pensando assim, é igual o Chico Xavier também, né? Quando vocês falam assim, ia chegando próximo à casa, né, onde ele ficava, que já sentia aquela vibração ali. E eu fico pensando como que a gente também pode... Eu fiquei até assim, lá no Maria Francisca, quando a gente está ali reunido com o mesmo propósito, a nossa aura também é modificada, não é? Sim. Então, no momento que a gente está ali no trabalho, se doando, a minha aura tem um alcance maior. Eu posso dizer isso? Perfeitamente. Entendi. E ela pode ser congregada com as outras para formar uma coisa só? Perfeitamente. É. Isso acontece muito em reunião mediúnica.
quando a gente forma a corrente, nós formamos a nossa corrente, a nossa aura, ela une ali, né, formando quase que uma corrente única. Ela expande. Por isso é que, quando você tem que ter o cuidado no que pensar durante essa corrente mediúnica, porque vamos supor que você pense mal de alguém que está na corrente. A pessoa capta na hora, porque a energia vai circular ali, ela está... É a chamada força centrífuga e centrípeta, ela está entrando e saindo. Então, todo mundo está ligado ali e pode captar os pensamentos de uns e de outros. Bom, então, seguindo aqui, né, o meio ambiente, ele interfere na aura, e aí, no caso, quando fala meio ambiente, é interno e externo, e isso está relacionado com os nossos pensamentos, né, e a gente vai ver depois, quando estiver falando um pouco mais para frente. Então, as auras, elas interagem umas com as outras, e ligam-se quando há, na verdade, uma sintonia, né, uma afinidade de tendências, de desejos, então elas vão interagindo umas com as outras. Então, por isso que eu fiquei pensando, assim, quando você está com o mesmo propósito, né, como que a energia do local, você falar assim, por exemplo, é a mesma coisa se eu estiver fazendo uma prece em casa, se eu estiver lá no Maria Francisca, por exemplo, eu imagino de forma alguma que é a mesma coisa. Até porque quando a gente pensa nessa interação, né, assim, numa afinidade de pensamentos, outras pessoas ali sintonizadas, querendo doar, né, eu acho que aquele campo energético ali, a gente acaba sendo influenciado por aquele campo, já que o meio ambiente interfere tanto na aura, né, e aí quando a gente pensa assim, tem as vibrações, os pensamentos de raiva, de ódio, isso vai estar ali na nossa aura. Se tem pensamentos de amor, de doação, isso também está ali na nossa aura. Isabel, parece que levantou a mão. Distância, assim. Como é que é? Estou falando que como que fica o tratamento à distância. O tratamento à distância? Porque a pessoa não está ali compartilhando com aquele ambiente. Então, ela, por exemplo, ela está na casa dela, né? O animalzinho está na casa dele. Ah, entendi. Você está perguntando se o tratamento à distância seria a mesma... seria da mesma forma que o tratamento presencial? Eu não sei responder. Vicente, ajuda aí, por favor. Eu sei que a gente vai com o pensamento, com a nossa vibração, e que alcança, isso eu não tenho dúvida, que alcança uma pessoa que não está ali presente. Agora, se é da mesma maneira, se é eficiente tanto quanto, aí eu já não sei responder. O mundo espiritual não precisa fazer o tratamento presencial dentro de nenhuma casa de orações. A questão é o seguinte, como eles têm muitos aparelhos ali, dependendo do tratamento que é feito, ele é mais intensivo. Então, por exemplo, normalmente as cirurgias que são feitas ali, mas nada impede o mundo espiritual de fazer também cirurgias fora dali, como eles fazem. Por exemplo, eles têm um dia e hora marcada para fazer cirurgias, às vezes dentro da casa das próprias pessoas. Lá no caso do centro, isso é feito na quinta para os animais e na sexta para as pessoas, né? Mas isso independe de distância. Agora, eles precisam de energia animal? Precisa sim. A aura é a expansão dos nossos pensamentos, tá? E a energia nada impede da espiritualidade direcionar essa energia para onde eles querem. Não tem nenhum problema. Uhum. Bom, então a questão é que a aura ela funciona como um retrato fiel do espírito, seria mais ou menos assim, né? Então, traços de personalidade, de saúde, interesses, questões pessoais, nossos estados emocionais, ansiedade, acho que tudo tá ali, né? Na verdade, a gente vai criando esse envoltório energético
de acordo com tudo isso, né? Com as nossas emoções, os nossos traços, nossas imperfeições e aquisições, né? Então, tudo isso está ali. Então, peraí, deixa eu tentar... Não está passando, gente? Não sei por quê. Os átomos mentais regularmente excitados... isso aí é muito bacana. Agora eu estou vendo. Esse aí, no caso, por exemplo, você está transferindo energia de uma pessoa para outra. Então, quando você encontra com uma pessoa e você está bem intencionado, então você consegue transferir para ajudar a pessoa. Às vezes, um abraço que você dá numa pessoa, você consegue fazer isso aí, tá certo? Como também do lado de lá para cá. Os átomos mentais, então, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Então, depois eu vou explicar assim, o que eu entendi disso aqui. Se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes aos que se aproximam dos raios gama. Ou seja, né, o pensamento ele provoca uma agitação dos átomos e essa agitação que vai dar cor ao pensamento. Então, quando a gente vai até olhar, né, voltando lá no slide, depois eu vou voltar nisso aqui, mas voltando no slide até que o Mauro apresentou, né, que ele coloca aqui, olha, linha vermelha no espectro atômico é causado por elétrons que saltam do terceiro nível para o segundo nível. Né? Então, quando nós voltamos nesse slide, né, dá para a gente ver que assim, as diferentes cores no espectro atômico, de acordo com a excitação dos átomos, então essa excitação dos átomos, ela está relacionada aos nossos pensamentos, então se eles são pensamentos mais ou menos elevados, que eles vão provocar uma agitação diferente, né? Então, os elétrons, eles saltam de níveis diferentes. Então, eu fiquei pensando, né, eu entendi essa questão de saltar, do salto dos elétrons, né? Então, de acordo com os nossos pensamentos, ele vai ter uma agitação diferente, e aí fica do terceiro para o segundo, do quarto para o segundo, e essa diferença que vai dar uma cor diferente ao pensamento, né? E que vai influenciar na aura de cada um. Tá certo isso? E aí foi o que eu pensei, né? Assim, E aí eu vi um estudo, essa parte eu acho que é até interessante. Eu vou ler para vocês, porque foi também eu encontrei um estudo e que foi uma forma, né? Eles também baseando no livro dos Espíritos, e eu achei bacana a forma que eles colocaram. Então, coloquei mais ou menos do jeito que eu entendi, eu resumi. O pensamento, ele é um instrumento da vontade do espírito que exterioriza a matéria mental para atuar nas formações da matéria física, satisfazendo o desejo do espírito. Ou seja, né, primeiro vem a vontade, aí você tem lá o pensamento, esse pensamento vai exteriorizar uma matéria mental que vai atuar na matéria física. E aí satisfaz o desejo da pessoa. Daí a importância da gente pensar como que funcionam os nossos pensamentos. Então, se você tem um pensamento lá fixo, negativo, e aquilo ali pode se materializar. Então, eu fiquei pensando nisso, porque de vez em quando, né, a gente entra nessa vibração baixa, e assim, como que agora, mais do que nunca, eu quero sair disso. Então, assim, porque senão o desejo... Você está lembrando, você já viu uma palavra que chama ideoplastia plástica? Você já deve ter lido isso em algum lugar, ideoplastia plástica. Olha que interessante. Tudo que os nossos olhos veem aqui na Terra, uma árvore, um corpo de um animal, um corpo de um homem, tudo que você vê é produto do pensamento de alguém. Um espírito pensou, por exemplo,
Quando você lê o livro A Caminho da Luz, você vai ver como que se deu a formação do planeta Terra. Tá certo? É um livro interessantíssimo. Então, a gente fala assim, por exemplo, você tem ali uma planta. Então, como a Terra é um laboratório, você vê que a Terra está sempre surgindo plantas novas, animais diferentes, pássaros diferentes. Por quê? Porque aqui tem sempre reações químicas, a união de um com o outro, ou a mudança de temperatura, mudança de clima. Então, tudo isso é muito interessante, mas tudo é produto do pensamento. Tá? Sim. Aí eu fiquei pensando numa coisa, Vicente, porque até Ezequiel fala muito disso, né, e a gente sabe disso também, essa questão mesmo do pensamento, de como que está a Terra, né, pela influência dos nossos próprios pensamentos. Então, se você pensar assim, olha, os nossos pensamentos que são inferiores, tá meio que criando uma nuvem, né, em torno da Terra. Aí, a gente pensar que a energia está muito pesada, né? Igual a gente sente muitas vezes isso, e com isso surgem várias igual surgiu o coronavírus, daí a pouquinho surge alguma outra questão, e vão outras pandemias, e por aí vai. Pela questão da energia estar muito pesada. Nós estamos nesse meio, e nós somos influenciados pelo meio. Aí eu fico pensando que quem não tem esse pensamento inferiorizado dessa maneira tão pesada, que nós também temos, a gente oscila o tempo inteiro, mas suponha que a gente consiga ter uma vibração um pouquinho melhor, a gente acaba sendo uma minoria, não é? Perfeitamente. Quem consegue vigiar os pensamentos e ter um total controle, ou pelo menos um controle sobre eles, é uma minoria, não é um negócio tão simples, não. Você estar constantemente vigilante é algo muito complexo. E o negócio é tão interessante que a vigilância, ela só pode se dar pela oração. Sim. Sabe por quê? Porque você só consegue ser vigilante se você estiver com as mãos ocupadas. Quem está com as mãos desocupadas fica invigilante. Agora, uma outra questão, você falou até da oração, a Sandra até me mandou, acho que o trecho é mais embaixo, né? Acho que eu não cheguei ainda, não. Eu cheguei. Mas eu vou continuar só para essa questão do pensamento, né? Então, com os pensamentos, cada um de nós cria em torno de si, então, esse campo de vibrações que é impulsionado pela vontade, que estabelece uma onda mental que é própria, né? Então, assim como na matéria física, o pensamento em graus variados de excitação gera ondas de comprimento de frequência correspondentes ao teor do objetivo desejado, né? Igual acontece aqui, que o Mauro também tinha apresentado para a gente, faixas de frequência e comprimentos de onda correspondentes a algumas cores do espectro eletromagnético visível. Então, a gente tem aqui, olha, cores diferentes relacionadas também com a frequência, comprimento de onda, né? Então, como a matéria, então, assim, né, como na matéria física, o pensamento em graus variados de excitação gera essas ondas de comprimento e frequência correspondentes ao teor do objeto que é desejado, como a matéria é expressão da energia em diferentes condições de vibração e velocidade, a energia mental também se manifesta conforme as vibrações da corrente ondulatória em corpúsculos da matéria mental. Então, quando ocorrem as vibrações dos elétrons da matéria mental, vai se irradiar luzes de tonalidades diferentes conforme a energia atinge os elétrons da superfície ou das proximidades, igual está acontecendo aqui, né? Das proximidades do núcleo do átomo mental. Então, esse tipo de agitação ondulatória corresponde à emissão do pensamento de intensidade variada. Então, a excitação dos núcleos atômicos gera os raios gama, e no campo da mente, a correspondente vibração dos núcleos dos átomos mentais gera ondas ultra curtas, emitidas com imenso poder de penetração de suas energias.
Então, essas vibrações resultam de expressões de sentimentos profundos de cores também diferentes, né? E de atitudes de concentração muito intensas. Então, quando fala nessa questão dos raios gama, peraí. Aí eu estava olhando o seguinte, o raios gama, ele tem uma frequência elevada, né? Porém, eu vi que ele é nocivo para o ser humano. E aí eu fiquei na dúvida disso. Eu falei assim, como que pode? Então, na hora que ele coloca aqui, porque você emitir pensamentos com raios muito curtos, você vai atingir níveis mais elevados. Então, se você quer, né, se conectar com espíritos mais elevados, você tem que emitir pensamentos de raios muito curtos, certo? Tá certo isso? E aí, se você está emitindo pensamentos de raios muito curtos, ele está falando aqui, se aproximam dos raios gama. Raios gama, por que então ele é prejudicial à saúde? Se ele... Bel, raio é a mesma frequência? Como é que é? Raio é a mesma coisa que frequência? Porque eu Não, sei frequência que... é uma coisa, a onda, a gente, quando você está pensando, você está gerando ondas. E aí, raio, eu acho que é o tanto que atinge, não seria isso, não? Mas o raio depende da frequência? Eu entendi. Porque eu sei que quando a frequência é curta, eu sei que a energia é mais intensa. Não, pelo menos de... não. Não? Frequência Eu não entendi nada. Eu não entendi assim, não. Não, então eu estou aqui tentando entender alguma coisa e eu não entendo. Deixa pra lá. É porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você gera uma onda, né? A onda tem frequência, ela tem amplitude, tá certo? A gente tem que imaginar isso. Então, é igual a gente estava falando semana passada aqui, né? Jesus, por exemplo, ele pode emitir ondas longas? Pode, mas quando as ondas são curtas, ela atinge um grupo maior, porque é como se elas fossem mais fortes. Mais ou menos isso. Porque raio, por exemplo, você joga uma pedrinha na água. Os primeiros raios que se formam ali em volta são fortes, né? Aí não é raio, são ondas. Porque ele vai diluindo até desaparecer, né? O raio é diferente de ondas, viu, gente? Tem uma pessoa levantada a mão aí, quem quer falar? Eu não sei. Tá como convidado, eu não sei quem. Eu não apareceu como convidada? É sério. Então, a questão de chamar raios gamas, raios ultravioletas, é nome, né? O que caracteriza é o que o Vicente falou. Se a onda é muito curta, lembra que uma onda ela vai fazer aquela barriguinha, né? Se ela faz uma barriga muito ampla, é uma onda curta. Se ela faz aquele desenho menor, é onda curta. A onda longa... Ela é mais afastada, ela dá um espaço maior, e aí, no caso, é uma de frequência a onda é maior. menos elevada. Quanto mais próxima... A onda curta, ela é muito próxima uma da outra, assim, olha. Então, a frequência ela é mais elevada. Isso. A questão de ser prejudicial para a gente, Bel, é assim, ó. A gente tem que usar analogia, né? Você não está usando raio gama para trabalhar o corpo físico. Você está trabalhando com onda mental, é outra coisa, é outro nível. No corpo físico, o raio gama faz mal. Nas células do corpo físico, mas nós estamos falando a nível de ondas mentais. Então, a frequência dela... Mas elas atingem o corpo físico. Mas os raios não vêm de fora.
Raio gama vem de fora. Você que está emitindo, Bel, não é? Você não está recebendo a onda. Ah, É porque o pensamento você gera onda, você não gera raios. É isso que você está fazendo confusão. Está fazendo confusão entre ondas e raios. Onda é uma coisa e raio é outra. Na verdade, eu imaginei que raio seria assim, o tanto que a onda vai atingir. Qual que, por exemplo, vai alcançar níveis muito elevados ou não? Eu estou enganada? Não seria isso, não? Aqui, ó, raios solares, raios lunares. Muda completamente. Onda é um movimento, né? Você gera todo movimento vai gerar uma onda. Então, por exemplo, o pensamento. A Patrícia citou isso. Você joga uma pedra na água e gerou uma onda. Ele não gerou um raio. Ele gerou uma onda. Tá certo? Então, os corpos produzem ondas. Agora, o raio ele vem da eletricidade, não é isso? É o que eu entendo. Eu até procurei aqui, ó, rapidamente. Raio de onda é uma linha orientada que tem origem na fonte de ondas e é perpendicular às frentes de onda, traçado de modo a indicar a orientação da propagação da onda em cada ponto do meio. Ou seja, eu não entendi bolufas. Isabel. Sim. Isabel. Aqui o pesquisador fala o seguinte, que os raios gamas, né, são chamados de radiação gama. São um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência, que tem um alto poder de penetração na matéria e é nocivo à saúde, né? Sim. Aí fala que a radiação gama é produzida, na maioria dos casos, pelos decaimentos radioativos de núcleos atômicos instáveis. Porque é tipo uma radiação nuclear, né? Essa frequência é uma onda de alta frequência. Eu acho que é isso que você está confundindo. Eu acho que ele está só querendo dizer que ele não está falando que teoricamente semelhantes, deve ser assim. Atinge, é igual você acabou de falar aí, tem alto teor de penetração. Ou seja, eu consigo atingir com maior eficiência raios muito curtos quando os raios do meu pensamento são mais curtos, porque são de alta frequência. Então, eu vou... seria isso, mais ou menos? O poder transformador vai ser maior. Pelo que eu entendi, se a gente fazendo a analogia do pensamento, essa questão de frequência, de que o Vicente comentou também, assim, quanto mais elevado o espírito, maior a frequência, né, das ondas. As ondas de pensamento mais curto vai ser esse raio? Maior vai ser esse raio e maior vai ser o poder transformador do campo espiritual. Vai ser isso. Porque aí é a questão mesmo, até que o Vicente mostrou da aura. Quando eu imagino raio, eu, por exemplo, a aura de um ser mais elevado, ela atinge não sei quantos centímetros, igual o Chico Xavier, quilômetros, às vezes, né? Então, ela atinge, então o raio que alcança é maior. Eu penso... Isabel, Mauro, deixa o Mauro falar, que o Mauro estudou muito esse assunto, deixa ele explicar para nós a visão dele do raio, que eu acho que você está fazendo confusão. Só uma coisa aqui, deixa eu tentar, só vou compartilhar com vocês aqui. Então, deixa eu parar de compartilhar, você quer compartilhar você? Sim. Deixa eu ver se eu consigo... puxar aqui. O Henrique chegou aí hoje, né, Henrique? Seja bem-vindo. Só voltando a esse assunto aqui um pouquinho, não sei se ficou boa a apresentação, que eu aumentei aqui. O que acontece? Voltando à questão da frequência, à medida que a gente vai aumentando a frequência, nós vamos chegar numa condição que essa frequência entra na área que é determinada raio gama, e essa área realmente
ela é nociva para a gente, mas realmente é a questão de um nome dado a essa frequência, tá? Então, eu entendi isso. Porque Agora... essa intensidade de frequência orientada, que seria, né, que dá-se o nome de raio, porque você deu uma orientação, ela tem o nome, né, de raio gama, em função da orientação, você tem uma maior ou menor penetração. Então, quando fala de raio, observar, ela teria maior penetração, seria isso? Sim. O poder transformador é maior, então. Então. Olha só, olha essa curva de energia aqui. Está dando para ver a curva de energia? Sim. Do rádio, micro-ondas, aí eu vou para a luz visível. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, né, a energia, a setinha de energia aqui, ó, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda. A setinha do comprimento de onda aqui, ó. Contrário. Então, à medida que eu vou aumentando a frequência, isso significa que está chegando uma maior o quê? Energia. Se eu estou tendo maior energia, penetração orientada é maior. Por isso que ele fala assim, ó, isso significa também que eu estou tendo aqui uma oscilação maior. Aqui está bem curtinho, né? Essa oscilação maior indica que uma frequência cada vez mais alta. Então, uma frequência muito alta tem uma penetração maior, né? Vamos falar assim, que atravessa a matéria, e isso é prejudicial para a gente. Por isso, aí eu não sei a frequência realmente que atuam, né, os espíritos. Eu não cheguei a conseguir, nem sei se a gente tem equipamento para pegar essa frequência aí, mas por isso que eles têm que baixar a frequência, né? Porque senão eles destroem a nossa matéria. Se caso eles quisessem, eles fariam isso. Mas o significado de raio é radiação emitida por um corpo radiante, não é isso? Sim. Então, só uma lâmpada, elas produzem, né, uma radiação. Sim. E é isso que a gente... Porque o pensamento também, ele tem, apesar de ser uma onda, mas ele tem radiação também, porque ele está cheio de elétrons, ele tem energia eletromagnética, então não deixa de ter uma radiação. Mas é porque a gente falar assim que o pensamento é um raio, não fica legal. Então eu posso dizer que o pensamento é uma onda. Eu posso falar que tem eletromagnetismo. Ele é uma onda que tem uma frequência, que tem uma intensidade. Sim, perfeito. E quando fala do raio, é aí o poder que ele tem de transformar. Porque aí seria relacionado com... Você falou até uma palavra aí que eu até ia anotar aqui. A questão da raio pensando na radiação. No tanto que consegue penetrar, seria isso? Isso. Intensidade e penetração ali, né? Então, vocês podem ver que olha o que vai acontecendo com a frequência aqui. Aqui já entrou numa área que são os raios que estão numa frequência nociva ao homem. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O comprimento de onda, está ficando aqui, ó, curtinho, alta frequência. Né? Nós não suportamos alta frequência, né? Não é a nossa praia essa alta frequência. Ao baixa frequência, a onda, como é que ela é mais comprida, né? E aí vem a questão de amplitude, já é outra coisa. Já seria essa distância, né,
vamos falar assim, do centro da onda até o pico dela, né? E a gente ainda tem pico a pico, ou seja, da parte superior da crista da onda até a parte inferior, se pudermos fazer essa analogia, pegando essa amplitude total. Eu posso ter alta frequência com alta amplitude também, tá? Aí isso significa que eu vou ter o quê? Uma energia mais alta ainda, né? Então, essa questão da energia que vai emitir essa onda, ela é bem importante. E aí, a gente pode voltar aqui, ó, Isabel, igual você estava falando, achei que você explicou muito bem, a questão da associação do pensamento. Aonde a gente associa o nosso pensamento, né? Aí a nossa mente é uma usina geradora, a gente não pode esquecer disso, que a gente gera e a gente recebe. Então, eu estou gerando essa energia. Então, eu estou tirando, para a gente gerar essa energia, eu estou consumindo essa energia do próprio organismo. E aí, atuando o quê? Numa frequência. Se eu aumento, né, a vibração aqui, né, alta frequência, eu vou estar num padrão de felicidade, né? Eu vou estar num padrão de iluminação, serenidade. E isso, como eu estou numa frequência maior, eu consigo dissolver, que é uma parte até mais complicada, que a gente não teve tempo de estudar, é a questão de choque de ondas, interação de ondas. Aí eu consigo dissolver a outra onda que está na frequência mais baixa, né? Mas isso aí lá mais para frente vai ter estudo para isso também, viu, Mauro? Vai ter sim. É porque senão a gente ia ficar só no capítulo 3. Sim. Não, mas lá na frente tem. Então, a gente voltando lá, o assunto, olha só, aos raios gama, aonde que eles estão atuando? Alta frequência, né? Então, ele tem uma oscilação, né? Ondas curtas, exatamente. Beleza? Beleza, obrigada, Mauro, esclareceu demais. Pelo menos para mim. Parar aqui a compartilhamento para não atrapalhar vocês. A gente vai falando tanto, entendendo esse processo, a gente fala muito no centro, vibração. É uma palavra que a gente usa muito, né? Vibrando positivo, vibrando negativo. Na verdade, ninguém vibra negativo, né? A gente vibra. Agora, a frequência que nós vamos buscar, né? Ou as ondas de igual teor, é isso? Então, a gente, ao longo desse estudo, a gente vai falar muito sobre isso, e é bom que a gente comece a entender esse processo para ficar mais fácil de levar adiante. Sim. Mas já está começando a clarear, assim, pelo menos para mim, apesar, né, de eu ainda ter dificuldade, mas está começando a clarear, agora está fazendo sentido, né? E acho que essa explicação que o Mauro deu agora, então, clareou mais ainda. A Célia levantou a mão. Não, é porque a radiação gama, ela é usada na medicina, na esterilização de alimentos, né? A gente usa ela no centro para ionizar a sala do Ezequiel. Quer dizer, a espiritualidade é que usa, né? Que ela faz a ionização, a limpeza do ambiente. Então, não é tão assim. E a gente fala que está emitindo uma onda de alta frequência, mas a gente não chega a emitir com o nosso pensamento uma onda com essa capacidade da radiação gama. Que a radiação gama, ela é a nível nuclear, né? A gente está muito aquém disso ainda. Mas essa analogia que Bel faz é interessante, que se você aumenta a sua frequência vibratória, igual o Mauro trouxe esse desenho, o Mauro é excelente, né? Você vai mudando o seu padrão de vibração, você muda a frequência que você vai emitindo. Tem um caso, Bel, para contar, que é assim, o espírito conta pra gente que ele foi para um planeta de espíritos muito elevados, né?
e ele ouviu tocar uma música, e ele ficou com inveja do compositor, pensou apenas, porque eu não compus essa música. Esse pensamento dele mudou a cor da aura do corpo, do perispírito dele. E o espírito do lado viu, e ele ficou com vergonha, porque ele pensou, eu não consigo estar aqui, porque o pessoal que lê pensamento. Na verdade, não é que lê pensamento, quando ele... O Mauro colocou aquele espectro de luz lá. Quando você emite um pensamento de baixa frequência, você emite uma cor, né? Aí a cor aparece, a pessoa vê a cor, né? Achei muito interessante isso que o Mauro fez aí. Inclusive, por que a espiritualidade, ao conversar conosco, ele sabe como que nós estamos? É por tudo que nós pensamos. Então, às vezes uma pessoa senta ali, o Ezequiel vai conversar com alguém, ele olha para a aura, ele vê a aura da pessoa, baseado na aura, ele sabe, inclusive, as enfermidades que você pode ter daqui a um período. Por quê? Porque as radiações que você vai criando, olha como é que muda tudo. As radiações que você vai criando pelo pensamento, ele atinge determinado ponto do corpo. Mas ele deixa o corpo perispirítico impregnado e, ao mesmo tempo, ele reflete na aura. Mas a gente não tem o poder de modificar isso, Vicente? Você pode modificar, mas como você tem um pensamento contínuo e que você está sempre naquela mesma vibração, vamos assim dizer, naquela mesma onda mental, então você acaba prejudicando, marcando o perispírito. Eu não sei se foi um dia desse, o Ezequiel fez um comentário seguinte: é comum, por que os médicos, às vezes você faz um exame e ele não aparece, um exame que você faz, parece que você não tem nada. Mas por quê? Porque está marcado no perispírito. Você está sentindo no corpo, mas o problema está no perispírito. É por isso que ele falou que no futuro nós teremos as chamadas cirurgias psíquicas. Essas cirurgias serão feitas no perispírito. Eu entendi bem o que ele falou sobre isso. Outro exemplo para a Abel entender é que quem faz quimioterapia e radioterapia usa raio gama naquele processo. E os tomógrafos também são raio gamas, tá? Uhum. Bem lembrado. Só compartilhar aqui um exemplo da questão da aura aí, Vicente, até quem sabe você pode até elucidar algumas coisas para a gente aí. Pode, Bel? Agora, já parei aqui. Deixa eu colocar ele aqui, é um minutinho só. São dois slides, estão... A hora que você quiser intervir, fique à vontade. Só você me falar que eu paro de compartilhar aqui, porque suas contribuições estão sendo muito boas. Então, nós estamos aprendendo juntos aqui, e isso aqui é bom. Inclusive, aproveitando a oportunidade, o Henrique, você que vai voltar para a Alemanha, pelo que você me falou, seria muito bom que você levasse os livros de André Luiz, ou pelo menos baixar eles no computador lá, para você acompanhar com os estudos de lá com a gente, tá bom? Eu estava até mexendo com isso hoje, Vicente. Boa noite a todo mundo. Eu estava até dando uma olhada aqui, eu vou levar em arquivo digital, porque o peso é grande demais e eu consigo ler bem no computador. Não, tranquilo. Isso é bom. Obrigado pela dica. Tá conseguindo verificar aqui a questão da aura aí? Mais tranquilo? Sim. Ou seja, os campos, eles estão aqui em volta do corpo, né? Vamos falar assim. Isso também é uma coisa assim bem, vamos falar, está bem didático, né? Então, o que acontece? Isso aí é o que eu entendi, tá? Se eu tenho um problema aqui na área do chakra coronário, que está responsável por emitir esse tipo de iluminação, esse tipo de luz, por estar emitindo nessa frequência, se tiver tudo ok, beleza, vai estar essa cor bonita aqui, lilás e tal. Se eu tenho um problema nele, olha o que vai acontecer, ele não vai ter essa cor. E ele pode estar com menor intensidade e tal, né?
Ah, não, mas o problema meu está no frontal, né? E cada um desses chakras, né? Ah, o chakra laríngeo, o problema de voz, ah, o cardíaco, o cara está na tristeza infinita, não vai dar essa aura verdinha assim, né? E assim vai, plexo solar, umbilical, esses aqui são os pontos de energia principais. E dentro desses pontos de energia principal, obviamente, para quem está estudando isso a fundo, só de bater o olho e conseguir ver, né? Ele bate o olho e ele já sabe aonde está o problema, né? Que o indivíduo tem. Então, não tem jeito de esconder, né? Você está com o coração, está sorrindo e com o coração amargurado aqui, ou está numa confusão mental aqui, imediatamente isso vai estar sendo mostrado em volta do nosso corpo. E tudo isso aí em função da gente, a gente pode entender associando lá com a vibração e com a questão da luz, né? E isso vai estar onde? Sendo refletido onde? No perispírito. Aí, ele aqui, ó, aos chakras aqui, através dos pontos de energia que ele vai comunicar com os outras partes, né? Com os outros corpos na realidade. Ok? Era só isso aí. Se você quiser aproveitar o slide ou a Isabel para falar alguma coisa, fique à vontade. Mauro, tem uma analogia também, vou mandar para vocês no grupo, que é assim, a nota musical, ela emite uma frequência. E essa frequência da nota musical, ela tem uma cor. Não sei se vocês lembram daquele filme Contatos Imediatos do Segundo Grau. Aí o cara colocava assim, dó, ré, mi, fá. Aí a hora que ele tocava, dava uma cor, emitia uma cor. Então, isso é o que o Mauro fala. Você tem uma vibração de som, a cor equivalente e a onda, a frequência de onda equivalente. Então, esse espectro que você pôs aí agora, Bel, ó. Uhum. Esse prisma aqui mostra bem isso, né? Cada luz está numa frequência, ou seja, então, cada cor tem uma frequência de onda e cada frequência de onda tem um som também. Isso, relacionado também com uma cor diferente. Perfeito? Perfeito. Inclusive, Isabel, para a gente entender bem, igual ele está falando aí das cores, olha que interessante. A aura, ela tem azul, alaranjado, vermelho, carmim, verde, verde escuro, verde claro, cinzento, cinzento escuro, cinzento claro, preto e branco azulado. Cada cor tem um significado diferente na aura. Então, ela é produto dos nossos pensamentos. Então, baseado no que nós pensamos, porque a gente tem um duplo etérico também, né? Que é a expansão dos nossos pensamentos. E esse duplo etérico, ele também muda as suas características, ele altera. E a aura também altera. A questão é que, quando nós mantemos pensamentos contínuos, então aí é que nós vamos afetando os nossos órgãos perispiríticos, que, por sua vez, vai afetar o corpo físico, né? Ô, Vicente, a cor mais vibrante, a vibração é maior. Quanto mais vibrante é a cor, maior é a frequência, maior é a vibração. Aí você tem um vermelho, por exemplo, é excitante. Por quê? Porque ele é uma onda que tem uma frequência alta e ele desce a cor vermelha, né? Se você olhar aquele espectro de luz lá que o Mauro colocou, a frequência do vermelho é a mais alta, né? As paixões violentas, por exemplo, a raiva, tudo isso na aura ele fica vermelho ou mais escuro. Acinzentado, né? Sim. Aqui, ó, inveja, ciúme, doença física. Por exemplo, uma pessoa, quando ele está com uma enfermidade física, a aura dele muda de cor. Ele fica com uma cor mais acinzentada. Quando uma pessoa está com a saúde perfeita, ele tem mais o quê? Por exemplo,
pessoa mais espiritualizada, né? Um espírito mais sublimado. Então, ele tem um azul. Você tem um verde em outras tonalidades, igual está mostrando aí, né? Então, você tem, por exemplo, o cinzento, que é depressão, o cinzento escuro, hipocrisia, mentira. Olha que interessante. E tudo isso vai para a aura. Mas eu fiquei até pensando nessa questão, igual quando fala da foto Kirlan, se nossa aura muda de cor o tempo todo porque ela é influenciada pelo ambiente, então a foto Kirlan não mostra muito como, e mostra o nosso estado naquele momento, né? Mais ou menos. Não é pelo ambiente, não. É pelo ambiente que nós criamos mentalmente. Sim. Então, ela não é influenciada externamente, não. É nós que mantemos. Sim, mas e se o ambiente, que eu estou falando é o seguinte, a gente com raiva, ou aconteceu alguma coisa, a nossa aura modificou. Então, se modifica no momento que você tira-se ali a foto Kirlan, está te mostrando aquele momento. Não Sim, perfeito. Né? Mas se você fizer um raio-x também, te mostrar aquele momento do raio-x. Se você tiver então, não pode dizer assim, prevalece a cor X na sua aura. Isso está errado, então. Não. Naquele momento prevalece, seria isso? Naquele momento. Igual, por exemplo, vamos supor, você está com raiva. A sua aura, ela altera a cor constantemente. Agora, o que acontece é o seguinte, quando você fica constantemente com raiva, o que vai acontecer? Você acaba atingindo os seus órgãos perispiríticos. Por quê? Porque os seus órgãos perispiríticos, neles que vão ficar gravados para as suas experiências encarnatórias ou desencarnatórias. Porque tem muita gente que acha que quando você desencarna, que você não forma corpo. Você forma corpo, sim. Ao desencarnar e deixar o corpo físico na Terra, para você manifestar no plano físico, você forma corpo. Então, o seu corpo que vai formar a nível perispirítico é baseado naquilo que você está levando. As enfermidades vão todas com você. Hoje, minha irmã Estela estava falando aqui sobre hospitais, porque tem muita gente que acha que o hospital é lá. Né? Fala assim, no mundo espiritual. A gente tem uma mania de falar no mundo espiritual lá, longe, distante. Não. O mundo espiritual é aqui mesmo, aqui no bairro Sagrada Família, é aqui na minha casa, é lá no Centro Espírita, né? É na Avenida Afonso Pena, é lá na Alemanha, não importa, é o mundo espiritual. É o planeta Terra. As dimensões é que mudam. Mas o que acontece? Eu desencarno aqui, por exemplo, eu estou no mundo espiritual, mas numa dimensão diferenciada. Mas mesmo estando aqui no bairro Sagrada Família ou lá no Centro Espírita, não importa. Vicente, queria perguntar um negócio assim, pode ser uma pergunta meio boba, mas eu fiquei imaginando... Vou fechar aqui o compartilhamento, tá, Isabel? Eu entendi aí que a gente mancha o nosso perispírito com os nossos pensamentos, seria mais ou menos isso. Você acaba assim, sua aura modifica, seu pensamento é relacionado ali, né? Você vai criando a sua aura. Eu acho que eu não vou compartilhar mais, porque deu o horário, acho que eu vou de novo para acho que não vai dar, que na próxima dá tempo até de começar outra pessoa, porque eu estava com a intenção hoje de acabar o estudo. O que é duplo etéreo? Aí o que eu estava pensando é o seguinte, quando a gente suponha a pessoa deprimida, se a pessoa está deprimida, eu imagino que a aura dela fica lá com alguma cor acinzentada que mostra que ela não está bem. Aí ela vai ficando assim por muito tempo, aí isso causa uma consequência no perispírito da pessoa, certo? Por que a aura muda de cor? Por causa porque ela está relacionada com os pensamentos. Aqui, deixa eu contar um caso rapidinho para vocês. Nós estamos com um companheiro lá do centro, e ele foi fazer uns exames aí e tal, e ele descobriu que ele tinha uma leucemia, mas que essa leucemia não tinha problema nenhum. O grau dela é um grau tranquilo, não tem problema nenhum e tal, que tá beleza. Depois que ele ficou sabendo disso, ele não sai de médico e começou a fazer um monte de exame, e ele começou a descobrir que ele tá todo pipocado por dentro. Olha que interessante. Por isso que eu não gosto de ir no médico. Tá certo? Aí o que acontece? Ele tirou orientação e tal. Quando chegou essa noite, eu levei ele para um tratamento. Eu conduzi ele para um tratamento
para que ele pudesse melhorar, né? Ele está tão ele, no fundo é o seguinte: qualquer um de nós que fizer qualquer desses exames aí mais atualizados, gente, nós vamos sempre ter alguma coisinha, porque nós já temos mais de 15 anos, né? Então, não pode fazer que vai dar um monte de coisinhas, não tem jeito de não dar, não. Mas agora, aí a minha pergunta é a seguinte: à medida que a gente vai aumentando o conhecimento, a sua exigência acaba sendo maior, né? Então, assim, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais exigido a gente é. Então, no momento que você adquire mais conhecimento, a possibilidade de você meio que manchar o seu perispírito, ela aumenta? Isabel, mas olha só, se a gente analisar a figura lá, foi bem didática. Você olha lá, se você tem um problema que está ligado ao chakra frontal ou laríngeo, o que for, é ele que vai mostrar que sua fonte de energia naquele ponto ali, ela está comprometida. Se você adquire mais conhecimento, proporcionalmente você vai adquirir mais ferramentas para cuidar melhor dos seus pontos de passagem de energia, dando a você uma condição de não adoecê-los. Não, mas o que eu estou pensando então, é o seguinte... você tem mais responsabilidade na utilização, porque você tem mais ferramentas para melhorar. A pessoa não sabe nem que ela tem ponto de energia. Então, se ela guarda mágoa, se ela ficar com raiva, ela não sabe que ela está condenando o chakra dela, não. Mas você sabe. Então você não vai guardar mágoa. Então, por exemplo, se ela não sabe nem que aquilo ali é uma mágoa, e se eu já sei, então você está falando que aquilo ali vai afetar mais quem sabe, não é? Perfeitamente. Você lembra lá da apresentação aquele dia, que a gente estava falando dos muros, acho que foi dos muros impeditórios que eu falei, justamente sobre isso. Se aquele que tem mais conhecimento, tem mais ferramentas, é claro que nele vai condensar mais. Ele tem ferramentas para evitar. Pessoal, Mauro, eu acho que é assim, ó, só um pouquinho, a possibilidade de fazer a doença independe se você tem conhecimento ou não. O que você tem, quando você tem conhecimento, é de curar. Porque você sabe que a baixa frequência faz a condensação, condensar o lugar, porque o que condensa? Diminuir a frequência de vibração. Aí você está fazendo uma doença no corpo perispiritual. E aí você faz... Hã? Perfeito. Eu acho que o fato de você saber mais, você tem mais responsabilidade, então você tem mais condições de se curar, porque você sabe que a depressão é causada por uma condensação de vibração sua. A vibração começa... Por exemplo, o problema cardíaco vai acontecer porque você está condensando energia no chakra cardíaco, na região cardíaca. Vai acontecer um problema ali. Mas é um pouco maior que isso aí. Mas, assim, o fato de você saber, você não vai ter a doença mais que quem não tem. O comportamento é que importa. Agora, quem sabe tem a ferramenta para cura. Porque aí a Stella, por exemplo, estava depressiva e falou que estava adoecendo os cachorros dela. Aí ela mudou o comportamento dela porque ela começou a perceber que o comportamento dela estava afetando os animais que viviam na casa com ela. Ela mudou o comportamento dela em relação à cura dos animais. Então, é isso. Você tem a ferramenta para se curar. E fotografia Kirlian, de acordo com Ramatiz, é fotografia do duplo etéreo. Não é áurea. Ramatiz, depois eu vou mandar para vocês o livro e a fonte. Ele fala que a fotografia Kirlian fotografa só o duplo etéreo. Para finalizar aqui, pessoal, o Paulo e a Fernanda estão com a mão levantada tem um tempão, hein? Pode falar, Paulo. Na verdade, todo mundo falou um pouquinho de cada coisa. É porque a Isabel estava, eu creio que ela estava pensando, ou alguma coisa desse tipo,
é de que como você tem um meio onde a maioria ainda vive em sintonia e vibração inferior, automaticamente você recebe desse meio todas essas emanações, né? É como se você não tivesse proteção contra isso. Como, na verdade, é o contrário. Com o Evangelho, com esse aprendizado que a gente está tendo aqui, a gente está cada vez mais se fortalecendo para poder reagir de forma positiva, com esclarecimento, neutralizando essas energias. Quando você está emitindo ódio, diz respeito a você. Agora, quando o outro está emitindo ódio em relação a você, como você está reagindo a essas emanações de ódio, com base no Evangelho, você vai criar ali uma barreira de neutralização da intensidade daquela raiva que está sendo direcionada a você, com base na compreensão de tudo que a gente está vivenciando, né? Então, essa é a forma, pelo menos que eu entendo, de como... Agora, por exemplo, essa questão de elevar vibração, de melhorar o pensamento, de agir de forma equilibrada, isso fica meio abstrato se a gente não aplicar. E só tem uma forma de aplicar isso aí, no trabalho no bem, no estudo, na modificação da nossa reação, porque o ambiente, o tempo todo, ele ainda é insalubre para nós. Então, aonde a gente estiver inserido, a gente tem que ter um comportamento, mas é preciso ter uma compreensão de como executar isso, né? Porque na teoria aqui é muito fácil, muito prático, né? Mas na hora de aplicar, a gente ainda não consegue ainda, né, aplicar isso. Eu acho que são pequenas tarefas, né? Ter um comprometimento na casa, ter um comprometimento com os estudos, ter um comprometimento com uma tarefa mais simples que seja, que não existe tarefa simples, existe, na nossa visão humana, uma tarefa simples, igual eu abracei lá agora com a Fernanda, a campanha do quilo, né? Quando eu pedi uma orientação lá, com base no que eu já aprendi, eu, assim, muito prepotente, estava pensando em outra coisa. Falando, você vai lá para a campanha do quilo e para o lado da vovó, né? E aí, a partir disso aí, eu estou vendo o tão como é importante a tarefa de estar lá na campanha do quilo e lá no lar da vovó. Ou seja, é o que o Vicente falou, se você não se ocupar, você nunca vai conseguir essa vibração, né, que a gente deseja aí, né? Sim, mas você já não concorda que isso já é um passo que você já está dando? Até para modificar tudo, modificar sua forma de pensamento. Eu acho que tudo isso contribui. Você fala assim, a gente ainda não sabe o que fazer, nós sabemos o que fazer. Só que, às vezes, eu acho que a gente ainda precisa... a gente já tem consciência do que a gente tem que fazer. Só que, igual, por exemplo, você já sabe do tanto que é prejudicial um pensamento de baixa vibração. Então, começou a criar aquele padrão, a gente já sabe como sair daquilo. Agora, qual que é o tamanho da minha vontade de sair daquilo? Então, essa que é a questão. A gente tem que agora, que a gente já conhece, pelo menos eu falo isso por mim, um esforço muito maior para você sair daquilo. A gente tem meio que uma obrigação de tentar sair daquilo. Então, de várias maneiras. Então, assim, fazer as tarefas é uma das maneiras, porque aí você não tem tempo de pensar em coisa ruim, né? Então, assim, a gente está ali, eu, pelo menos, o dia que eu estou ali naquele trabalho lá ou na campanha do quilo, ou lá lá em Betim mesmo, na Colônia Santa Isabel, a alegria que eu sinto, entendeu? Assim, de estar ali é enorme. Então, eu fico pensando que isso é, sim, o antídoto que a gente precisa, né? Então, assim, é começar a trabalhar, não dá tempo para a gente ficar naqueles pensamentos de baixa vibração. Porque você ficar aqui em casa, vou ficar aqui fechada, deprimida, e tererê, tarará, então a gente já sabe o que fazer. Eu acho que a gente, na verdade, é passo a passo, você já está dando o seu passo, né? Então, eu acredito que seja assim, só que a gente tem um compromisso ainda maior no momento que a gente começa a compreender, né? Então, aquela questão, assim, quem ainda não entende, vai continuar lá com pensamento de baixa vibração, às vezes não vai atingir com tanta intensidade quanto quem já adquiriu aquele conhecimento, né? Então, eu entendo dessa maneira.
Isabel, nós temos lá o tratamento contra a depressão, que ele começa na doação de cesta, depois vai na montagem da cesta e depois na entrega da cesta. Gente, então, aquele dia é bom demais. Um mergulho. Não é? Aquela montagem da cesta ali, aquilo ali para mim é diversão. E todo terceiro domingo tem. Eu vou precisar de sair, tá bom? Eu estou com outro compromisso aqui. Boa noite para todo mundo, viu? Vamos encerrar também. Então, vamos encerrar então, pessoal. Aproveitar e já encerrar o estudo de hoje. Vou pedir o Henrique hoje para fazer a prece para nós, Henrique, final aí. Uma prece na via digital, né? É isso aí. Bem, vamos agradecer nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que Ele nos dá diariamente de fazer o bem, de corrigir nossas faltas, de buscar sempre a melhor forma de agir, de reagir, de lidar com os problemas que a gente tem em nossa vida. Nesse domingo que se encerra, que a gente use essas discussões e comentários e contribuições que todos nós, que os colegas aqui trouxeram para a nossa elevação espiritual, a nossa melhoria enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E que a gente tenha uma segunda-feira iluminada, repleta de luz e de bons pensamentos. E que eu desejo que assim seja, então. Boa noite, gente. Boa noite. Ô, Willi, Boa já noite, gente. escolher quem vai ser o próximo, Boa não, noite, para segunda-feira acabar? Ué, o Vicente já saiu, né? Depois você manda mensagem para ele, às vezes dá até tempo. Tá bom, eu vou mandar para ele aqui. Né? Porque eu acho que não falta, assim, muita coisa, não. Apesar de que não sei se na hora que chegar em formas pensamentos você vai ter mais discussão, assim, né? Mas com certeza vai ter. Será?